Oi, como você tá? Eu espero que esteja bem. Seguinte, um tempo atrás eu mostrei aqui pra vocês um projetinho de jogo que eu fiz na Godot, que se passaria em vários labirintos subterrâneos e meio misteriosos. O problema é que eu nunca cheguei a finalizar esse jogo. O máximo que eu fiz foi uma transição de cenários diferentes e algumas tochas nas paredes. Mas só isso não é o bastante. O jogo tem que ter muito mais coisa, um objetivo e ser minimamente jogável, né? Então nesse vídeo vocês estarão me acompanhando nessa jornada onde irei atualizar o meu jogo, trarei novas fases, maior aprofundamento do labirinto, melhoria de alguns sistemas e muito mais. Então se arma na sua cadeira, ou seja lá onde estiver sentado, e bora logo pro vídeo. A primeira coisa que eu queria fazer era uma área por onde entraríamos nesse labirinto inicial, pois se você reparar bem, o player spawna na frente de uma porta que não te leva para lugar nenhum, e eu não quero deixar assim. Na verdade, quero que o jogador entre no labirinto por essa porta, então decidi criar uma superfície para esse lugar. Essa superfície seria simplesmente uma área plana com uma porção mais elevada no meio, com umas ruínas vazando no chão e uma estrada de terra levando esse morrinho. Mas foi aqui que eu enfrentei meu primeiro problema. Eu errei a resolução da textura e tive que refazer do zero. O lado bom é que eu aproveitei para dar uma melhorada na cor da grama e na distribuição desses tijolos aí. Após isso, eu senti que aquele mundo estava meio vazio e comecei a fazer umas árvores bem simplesinhas para jogar por aí. Essa árvore não tem nada demais, ela é só um cone formando tronco com duas imagens servindo como folhas. A próxima coisa que decidi fazer dessa vez não era um objeto novo, uma textura, nem mesmo outro sistema, mas sim organizar o projeto. Isso porque ele estava ficando cada vez maior e mais desorganizado. E eu sou uma pessoa que não suporta a desorganização, então fui logo me adiantando para organizar tudo em pastas bem certinhas. Só que você sabe, né? Deu problema. Isso porque simplesmente todos os objetos do jogo, exceto as paredes do labirinto, perderam as texturas por motivo algum. E mesmo que eu tirasse elas das pastas e botasse no lugar que estava antes, ela só voltaria a ter texturas se eu manualmente as colocasse de volta. Eu tentei isso um monte de vezes até eu só largar de mão e ir dormir. Mas aí eu percebi uma coisa: todos os modelos que estavam perdendo texturas eram modelos .obj e a maioria possuíam cenas próprias. Então eu decidi fazer outro teste no dia seguinte. Eu peguei todos os modelos que estavam dando problema e os reexportei, sei nem se essa palavra existe, mas tudo bem, de volta para o projeto em GLTF, que era o único tipo de arquivo que não estava bugando feio daquele jeito. E até que funcionou. Mentira, não funcionou e eu considerei me suicidar hoje mesmo. Mas daí eu fiquei tentando reexportar de todas as formas possíveis, tentando descobrir o que havia de errado. Até que eu vi que tinha uma terceira opção de exportar os modelos no Blockbench, o modelo .fbx. E como eu só havia testado o OBJ e o GLTF até aquele momento, eu decidi dar uma chance a esse outro e você não vai acreditar. Funcionou! Simplesmente mudando o tipo de arquivo, eu consegui fazer aquela praga de textura continuar no lugar. Então eu fui e fiz exatamente a mesma coisa com todos os outros objetos que tinham até então. Nesse meio tempo, eu também comecei a fazer a tocha para substituir a lanterna que tinha antes. No começo, ela teria um tamanho normal e ficaria numa camada acima do jogo para não atravessar as paredes, semelhante ao que acontece com a maioria dos FPS por aí. Mas simplesmente não consegui fazer funcionar. Então eu parti para gambiarra mesmo, deixando a tocha minúscula e dentro da colisão do personagem. Assim não atravessaria e pareceria ser gigantesca, mesmo que na verdade seja assim. Eu também parti para fazer animações simples para essa tocha, tal qual ela empunhada, ligando e desligando. Foi meio desafiador porque algumas animações começaram a entrar em conflito, mas eu consegui e ficou até que legal, olha só. Ah, e falando na tocha, quando eu fui importar pro Blockbench e mudar o tipo de arquivo, eu sem querer excluí o modelo na Godot antes de importar por lá, ou seja, eu perdi o modelo da tocha e tive que fazer do zero. Por sorte, o modelo ainda existia na cena da tocha, sei lá como. Então eu consegui refazê-la quase perfeitamente. E você pode perceber que, apesar de eu ter dado uma boa arborização na superfície, ainda parece meio vazio, né? Principalmente esse meio. Eu também senti isso e fui logo em busca de preencher essa parte com alguma coisa. Então eu acabei chegando na ideia de colocar uma árvore bem grande no centro desse morrinho. No começo queria que fosse uma árvore especial, com algum tipo de significado por trás. E considerando que os labirintos, que são o ponto principal do jogo, são áreas misteriosas e desconhecidas, eu tive a ideia de criar uma árvore que tivesse uma simbologia similar por trás. Mas o máximo que eu consegui encontrar foi a figueira, que apesar de ser o símbolo do conhecimento em muitas culturas, ela é minúscula e muito feia. Então eu só desisti dessa ideia idiota e fiz um pé de caju mesmo, foda-se. Opa, Guigui do futuro aqui só pra dizer que sim, eu encontrei alguns pé de figo com designs de Dora, mas aí já foi tarde demais, pois eu já tava na metade da edição desse vídeo e o pé de caju é mais legal, então eu que foda-se, tamo junto.
Se você viu meu vídeo anterior onde eu fazia esse jogo, provavelmente se lembra que eu fiz uma porta com uma transição de fase, né? Ela funcionava até que bem, mas tinha um pequeno problema. A sua colisão não era ligada ao request do jogador, mas sim a própria colisão do personagem. Mas o que eu quero dizer com isso? Simples, você consegue passar a fase de costas. E como eu não queria isso, eu arrumei esse problema. Com um pouco de dificuldade, mas eu consegui. Para finalizar esse dia, eu então decidi arborizar ainda mais a superfície e colocar outros objetos principalmente no meio, como 3 dutos onde 2 são tampados por coisas diferentes e um aberto para passar para o subterrâneo. E eu também aumentei a resolução pois estava muito estranho antes, e também porque um amigo meu pediu. Eu também criei uma espécie de hub subterrâneo, onde entraríamos por aquele duto que não estava obstruído. Eu tive um pouco de dificuldade na hora de pensar como seria esse hub, mas sabia que seria uma espécie de vilarejo subterrâneo com algumas portas levando aos tais labirintos. Eu quase usei uma textura feita por IA sem querer. Por sorte eu me liguei antes de acabar baixando. Enquanto eu tentava criar o solo e as paredes do hub, também comecei a fazer algumas casinhas nesse lugar. Ficaram bem legais até. Fiz um casarão com umas madeiras do lado que ficou mais ou menos assim. Fiz uma espécie de templo ou salão principal com uma pintura meio bizarra ao lado, além de variações de uma mesma casinha pequena. Eu também pretendo criar interiores para essas casas, mas por agora não vai ter nada. Bem, por agora deve estar passando um time-lapse meu fazendo esse cenário, e enquanto eu faço, acho que seria uma boa tentar contar um pouco da lore desse jogo. Então, basicamente, a história começa no vilarejo da protagonista, que por agora não há nada definido, mas futuramente nós teremos. O ou a protagonista é uma aprendiz exploradora. Seu futuro dever na aldeia é viajar pela região com os mais diversos objetivos. Em determinado momento, nós indagamos o nosso líder sobre uma área muito próxima da aldeia que estranhamente não foi mapeada, e ele nos conta que essa é uma área proibida, profana, e que não devemos ir para lá. Mas por conta da curiosidade, nossa protagonista acaba fugindo da vila de madrugada para ir para esse lugar. Chegando lá, nos deparamos com uma aldeia subterrânea abandonada e diversos mistérios que devemos solucionar, como a própria existência desses labirintos e também o que ou quem teria trazido fim àquele povo. Ainda não tem nada muito definido com relação a praticamente nada além disso, mas já está sendo pensado. Bem, eu finalmente terminei esse cenário. Coloquei algumas casas simples, um casarão e uma espécie de templo, todos completamente abandonados, além de ruínas aqui e ali. Então eu finalizei conectando todas as áreas e o resultado foi esse. Mais uma coisa antes de finalizar, eu só queria dizer que eu queria ter adicionado inimigos nesse projeto, para dar mais um senso de objetivo nesse jogo, mas tiveram 3 motivos do porquê eu ainda não fiz isso. O primeiro é pois a lore ainda está em seus estados iniciais e eu ainda estou pensando em que tipo de inimigo se encaixaria na narrativa desse jogo. A segunda questão foi o tempo. Eu gastei bastante tempo na criação de novos cenários e em algumas novas mecânicas, além de diversos problemas que apareceram ao decorrer desse projeto, inclusive alguns que eu não citei nesse vídeo, então não sobrou tempo para sequer tentar um protótipo de inimigo por agora. Mas no próximo vídeo dessa saga, se houver, com certeza farei algum tipo de inimigo /monstro. E por último e a principal, eu não sei programar IA de inimigo. Eu não vou mentir, eu já tentei inúmeras vezes, mas simplesmente não dá. Sempre que eu tento dar algo errado ou não funciona como eu queria. Eu já até tentei no Game Maker na época que eu mexia nele, mas também nunca funcionou. Mas como eu disse, no futuro eu irei tentar novamente e quem sabe finalmente dê certo, né? E bom, no mais é meio que isso. Eu espero que tenha gostado. Esse vídeo foi mais curto do que eu gostaria, mas eu pretendo continuar com esse projeto e se vocês quiserem, eu posso continuar compartilhando o desenvolvimento desse jogo aqui pra vocês. Além de outros jogos, não apenas na Godot, mas até no Game Maker e quem sabe até no RPG Maker. Então se puder, já vai deixando seu like aí nesse vídeo e se não for inscrito, considere se inscrever também pra dar aquela força. E no mais é meio que isso. Tchau!